Uma família de imigrantes que teve à sua frente Francesco Matarazzo, um dos empreendedores mais notáveis do Brasil, com uma inteligência ímpar e uma visão de crescimento surpreendente. Aos poucos, os Matarazzo levantaram um império que tornaram Francesco o quarto homem mais rico daquela época. No vídeo de hoje, falaremos sobre a família Matarazzo, um dos sobrenomes mais poderosos da história do nosso país. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Matarazzo, vamos falar sobre mais um bilionário aqui na série Bilionários, certo? O Francesco Matarazzo, e falar sobre a família Matarazzo em si, né? Porque ele deixou um legado que foi perpetuado ali entre os seus descendentes e até hoje tem gente importante da família Matarazzo. Bom, por trás das câmeras hoje eu tenho o Digo Blackson e é ele quem vai falar qual que é a meta de like pro vídeo de hoje. 17.237. 17.237 likes. Tu conhece a família Matarazzo, Digo Blackson? Pior que nunca ouvi falar, Não mano. conhece? Então vai ser bom porque tu vai aprender junto com a galera e tu vai fazer umas perguntas, beleza? Beleza. Bora lá então. Francesco Antônio Maria Matarazzo nasceu em 9 de março na cidade de Castellabate, um pequeno município ao sul da Itália que fica a 100 km de Nápoles. Foi o primeiro dos 9 filhos de Costabile Matarazzo, que era um advogado e agricultor da região da Campânia, e que teve seus filhos junto de Mariangela Giovanni. Francesco trabalhava como agricultor na propriedade de sua família e teve de assumir a administração após seu pai falecer. A família, assim como toda a Itália, passava por uma crise econômica. Por conta disso, muitos italianos vieram buscar a vida no Brasil, como sinônimo de chance e renovação. Em 1881, então, ele resolveu seguir o mesmo rumo. Para trazer seus ganhos para o Brasil, decidiu investir e comprou uma grande carga de banha. Eram cerca de 20 toneladas que foram despachadas para um novo começo em sua vida. Ao chegar no Brasil, recebeu a notícia que as suas toneladas de banha haviam naufragado na Baía de Guanabara. Com o naufrágio da embarcação, dirigiu-se para Sorocaba, em São Paulo, onde recebeu a ajuda de um conterrâneo. Após perder tudo com aquilo que lhe restava, Francesco foi trabalhar como mascate, viajando de sítio em sítio. E foi ali que ele demonstrou pela primeira vez um traço que todo bilionário tem: a atenção apurada para as oportunidades. Bom, então o Francesco veio pra cá, só pra ele vir pra cá já foi uma luta, maratona na vida dele, né? Teve que pegar a riqueza da família, transformar em banha de porco pra vir pra cá, trazer pra cá, porque naquela época o banha de porco dava uma grana do caramba, entendeu? Fez isso como investimento, ia faturar com isso e acabou perdendo tudo. Não só não faturou, como perdeu tudo, porque ele investiu tudo que tinha naquela banha, tá ligado? Então o cara foi trabalhar basicamente carregando uma carga de uma fazenda, de um sítio pro outro, ficava fazendo esse serviço aí. E ele percebeu que no Brasil a banha era feita só num pote de madeira. E esse pote de madeira, com o tempo, ele não protegia a banha. Então a banha acabava se estragando muito fácil. E era perdida muita banha. E todo pote que era vendido de banha, para ser lucrativo, porque toda a banha era importada, a banha não era feita aqui, Nossa, a banha era feita em outro lugar. Então a banha era importada, principalmente dos Estados Unidos. Como ela vinha de longe, muitas vezes ela já chegava aqui azeda. E tinha esse lance de ter que ser grande para valer a pena. Então ele viu nisso daí uma oportunidade e falou: opa, vou fazer minha própria banha então. Quando ele começou a ter um troquinho sobrando ali do trampo dele de mascate, ele comprou uns porcos, pegou esses porcos, tirou a banha e fez a própria banha. E aí qual que é a diferença dele? Ele vendia embalagens de metal, embalagens que eram lata, entendeu? Então ele botava numa lata que protegia muito mais a banha e fazia durar muito mais tempo. Além disso, o que ele fazia? Fazia latas menores, então era mais difícil de azedar, porque a pessoa usava antes, entendeu? Nossa, então muito essa percepção que ele tinha, na época, fez com que ele fosse expandindo o negócio dele. Porque onde ele botava o produto dele, ele tinha um diferencial para ficar na frente da concorrência. Então ele ganhou de todo mundo ali na região de Sorocaba, certo? Aí o que aconteceu? Muita gente viu a ideia dele e falou: vou fazer algo parecido e vou entrar junto com ele. E ele viu que o mercado de banha de porco estava se tornando atrativo e que estava tendo muita concorrência. Então o que ele fez? Ele foi até uma fazenda de porcos, uma dessas que ele buscava os porcos, e ele falou: com a grana que eu tenho, eu consigo comprar todos os porcos. Vou comprar todos os porcos da região. Então ele comprou todos os porcos. Por quê? Não ia comprar só uma vez, ele ia comprar para sempre todos os porcos. Olha a pira. Ele combinou com todas as fazendas de porcos que ele compraria por um preço um pouquinho menor do que é o normal de compra, mas ele ia comprar todos. Entendeu? Então, tipo, os donos da fazenda ficaram, tipo, tranquilo e seguro. Falaram: caralho, é só eu entregar que o cara vai comprar. Sim. Entendeu? Tipo, que a parte mais difícil é essa, é de vender no final, né? Então eles podiam vender um pouquinho mais caro, mas não iam vender todos. Mas não seria mais fácil ele comprar a fazenda de porcos? Calma, que essa era uma lógica que ele tinha, essa é uma lógica que ele foi construindo com o tempo, mas nessa época ele ainda não tinha grana pra tudo isso. Então o que ele fez? Ele fez um acordo com todo mundo que ia comprar todos os porcos. Aí ele bateu no peito, como eu falei, não tinha tanta grana, ele bateu no peito e falou: agora eu vou vender tudo isso de banha.
tá ligado? Lógico. E ele começou a vender e foi vendendo e conseguiu vender. Foi assim que ele construiu, inclusive, outras 2 fábricas. A primeira fábrica foi na própria casa dele, onde ele fazia tudo. Ele pegava o porco, ele abatia o porco, ele tirava a banha, ele botava na lata, ele botava a lata na carroça e saía vendendo por aí. No começo era assim. Então essa foi a primeira fábrica. Ele abriu outra fábrica também ali no interior de São Paulo. E a terceira foi aberta em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em 1980, Francesco associou-se junto com seus 2 irmãos, Giuseppe e Luigi, que abandonaram a Itália e vieram morar no Brasil com seu irmão, fundando assim a empresa Matarazzo Irmãos. Em setembro do mesmo ano, Francesco se mudou para São Paulo, deixando encarregado de Sorocaba seu irmão Andrea, que também veio da Itália. Ali, Francesco abre uma venda no Mercado Velho da 25 de março, vendendo sua banha enlatada e outros alimentos. Bom, então o Francesco chamou seus irmãos para fazer a Matarazzo Brothers e ele tinha ali um espírito muito de liderança, ele tinha um espírito inclusive de investimento o tempo todo, o que os outros irmãos não acompanhavam, não era igual ele, não tinha como, tá ligado? Por exemplo, ele tava indo muito bem no ramo da banha enlatada. Ninguém queria ir para outro ramo, tá ligado? Time que tava vencendo não se mexe, não tem esses ditados? Então os caras não queriam mexer e ir para outro mercado. Ele não, ele falou assim, cara, da mesma forma que a gente fez com a banha, trazendo a melhor banha, da melhor forma, entregando para o consumidor, dá para fazer isso com praticamente tudo aqui no Brasil, porque tudo é feito de qualquer forma e nem tudo é feito, entendeu? A maioria das coisas, na verdade, nem tem no Brasil para comprar porque ninguém traz para cá. Então a gente pode trazer tudo isso para cá, baratear o custo para o consumidor e tomar conta de todos os mercados. Nossa, todo o mercado visionário. alimentício. Ele era muito, muito visionário mesmo. Então nessa época ele viu que a farinha podia ser um investimento forte, os irmãos dele não concordaram e saíram. E aí em 1891 ele montou uma nova empresa com outro irmão dele, o André, certo? Ele montou a Companhia Matarazzo. A Companhia Matarazzo foi o novo nome da nova empresa que ele montou com outro irmão, porque os outros irmãos não tinham concordado. Meu Olha que Deus. doideira. Na época, toda a farinha da concorrência vinha dos Estados Unidos. E ele fez o mesmo. Ele buscou dos Estados Unidos, fez melhores contratos, igual sempre. Ele buscava o melhor contrato, o melhor tipo de acordo, né? Ele com o cara que ele ia comprar. Aliás, uma dica para qualquer pessoa que quer vender qualquer coisa. Você não vai lucrar vendendo para o consumidor, você vai lucrar comprando. O lucro vem na sua compra, não na sua venda, né? Porque se você lucra muito na venda, você não vai ter o consumidor de volta para comprar uma segunda vez. Então ele já sabia disso e ele lucrava lá na compra. Só que daí o que aconteceu? O Matarazzo estava fazendo tudo isso, estava nadando na grana e ele percebeu uma outra coisa. Ele tinha ainda mais oportunidades de fazer outros negócios. Então tudo que ele tinha de oportunidade, ele foi aproveitando e foi transformando em negócio. Literalmente tudo. E aí o que aconteceu? Nessa mesma época que ele estava aí faturando muito com a farinha, teve uma guerra entre a Espanha e os Estados Unidos. Olha que doideira, não tem nada a ver, né? Ele é italiano, veio pro Brasil, mas uma guerra entre Estados Unidos e Espanha fez ele se ferrar. Por quê? Por causa que Cuba tava saindo da mão da Espanha, Cuba tava começando a ter os seus problemas com os Estados Unidos, e aí começou toda uma treta ali, onde não ia ter mais o transporte da farinha vindo pelos Estados Unidos, passando por Cuba e indo pro Brasil. Então ele ia perder essa rota, certo? Só que ele soube disso antes que todo mundo, porque ele já estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo. E nessa época, antes de todo mundo, ele se preocupou em achar um substituto. Ele foi para a Argentina, e ali na Argentina ele encontrou farinha. E ele fez de novo a mesma coisa. Comprou de todos os produtores toda a farinha possível, ia tudo pro Matarazzo, tá ligado? E tinha uma outra diferença que também era muito legal. Dessa vez a farinha da Argentina, ela era crocante, porque ela ainda vinha nova. Ela era feita aqui do ladinho, tá ligado? Enquanto a dos Estados Unidos tinha que atravessar de navio o mar por uns dias. Pô, mas tu viu que, de novo, ele meio que encurtou essa distância, igual ele fazia lá na banha, que vinha lá dos picos lá e azedava, né? Sim. E agora a mesma coisa ele fez com a farinha. Com a farinha. Foi o que eu falei. Ele percebeu, tipo, um problema que acontecia naquela época e ele começou a fazer em vários mercados. Tipo, putz, primeiro vamos fazer na banha, agora vamos fazer na farinha. E aí, na época, rolou ainda uma coincidência. O que aconteceu? Na época, só tava difícil de trazer a farinha. A farinha tava aumentando o preço no mercado, certo? E tava difícil de trazer a farinha porque tava tendo um indício de que ia ter a treta entre Cuba e Estados Unidos, certo? Certo. Só que daí ele já foi resolver lá na Argentina. Os concorrentes ainda tudo pegando nos Estados Unidos. Ele foi trazer da Argentina pro Brasil e travou essa merda dessa encomenda numa linha de trem. Ficou lá travado. Deus, só dava Aí ele errado ficou pra com o cu na mão, obviamente. Só que na mesma época travou lá em Cuba. Não ia vir mais farinha. O que aconteceu? O preço da farinha de quem tinha disparou. Porque quem tinha um negócio que agora virou raridade. Todo mundo queria, mas ninguém tinha, tá ligado? Todo mundo precisava da farinha. E aí ele ganhou uma mina de ouro. A farinha que ele tinha comprado por um valor X, do nada tá valendo, sei lá, 10x. Entendeu? Imagina. Então ele ganhou uma puta grana com isso ainda. E ele teve a ideia de construir o próprio moinho, o Moinho Matarazzo. Só que ele, pra construir um moinho, por incrível que pareça, era muito caro naquela época. Ele não tinha grana o suficiente pra fazer tudo aquilo. Era um moinho muito grande. O moinho, na época, quando foi construído, ocupou 2 quarteirões inteiros. Caramba! Mano, Era um senhor de um moinho. era o maior moinho da América Latina e uma das maiores fábricas de todo o mundo, tá ligado? Então o Matarazzo, ele conseguiu construir esse moinho aqui. Ele foi até pegar empréstimo com ingleses pra conseguir isso aí no início, porque ele não tinha essa verba. E quando ele fez isso, ele conseguiu uma cadeia de novas fábricas. Por quê? Porque, vou dar um exemplo.
ele precisava fazer a farinha, né? Aí ele precisava do saco da farinha. O que ele fez? Ele montou, então, uma fábrica de saco de farinha. O saco dele era feito de algodão, certo? O saco que ele usava para fazer a farinha. Sim. Então ele começou a precisar de muito algodão. E tem a semente do algodão. Da semente do algodão, você faz o óleo. Então ele criou uma fábrica de óleo, certo? Para vender o óleo, ele teve a ideia de vender igual vendia a banha, lá na lata. Então ele criou uma metalúrgica, para criar o ferro da lata. Nossa, sério, mano. É sério. Ele é tipo aqueles caras da DuPont, né? É, exatamente, tipo a família DuPont. A inspiração é essa daí mesmo. Aí o que aconteceu? Depois que ele fez a fábrica de óleo, ainda por conta do algodão, ele conseguiu ter matéria-prima para fazer sabão. Então ele começou a criar sabão. Criou uma fábrica de sabão. Também dominou o mercado de sabão. Todos esses mercados que eu falei, ele dominou. Meu Deus. Tá ligado? O sabão, por exemplo, que a família dele criou é o Febo, tá ligado? Que tem Sério? até hoje. É, o Febo. Caramba, mano. Aí, a partir da criação de sabão, eles começaram a ter matéria-prima para poder criar vela. Começaram a criar vela, então. Nossa. Aí depois ele olhou e falou assim, pô, pra encaixotar tudo isso, pra mandar pra lá, pra mandar pra cá, tem que fazer um monte de caixote, vou criar 2 serralherias. Criou uma no Paraná e uma em São Paulo. E as coisas que ele trazia de fora? Essas coisas que ele trazia de fora também deu um jeito de baratear. O que ele fez? Ele comprou os próprios navios e começou a fazer o próprio transporte, tá ligado? Meu Deus, mano, ele monopolizou tudo. Cara, ao todo, no final de tudo isso, o cara tava com 365 fábricas. Tinha uma época que ele falava, tá ligado? Se eu quiser visitar minhas fábricas uma por dia, eu não consigo visitar todas em um ano. Porque ele chegou nesse nível. Ele passou de uma fábrica por dia, tá ligado? Imagina, mano, mas ele era a fábrica de tudo que era coisa. Era a fábrica de tudo. E por que ele falava isso? Porque ele tinha essa pira de todo dia visitar pelo menos uma fábrica. Não importa onde ele tava visitando uma fábrica. Ele fez isso até o final da vida dele, quando ele já nem enxergava mais e andava de muleta. Nossa. Ele sempre ia em pelo menos uma fábrica. Ele acordava às 4 horas da manhã e já ia pra fábrica logo cedinho. Às vezes o sol nem tinha raiado e o cara já tava lá, tá ligado? A partir daí, seu império empresarial se expandiu rapidamente, chegando a reunir 365 fábricas por todo o país, com filiais em Santos e até mesmo na Argentina. A renda bruta do conglomerado chegou a ser a 4ª maior do país, e suas fábricas em 1911 passaram a se chamar Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. E a marcha de inaugurações de fábricas seguia. Uma usina de açúcar foi inaugurada em 1911, uma fábrica de pregos em 1912, e com essa incrível sequência de inaugurações, as indústrias da família Matarazzo já movimentavam milhões de dólares. Então o cara começou a ficar realmente muito importante, muito rico. E aí aconteceu o seguinte: a Itália, antes de entrar na Primeira Guerra Mundial, recebeu uma grana do Francesco. Ele deu uma grana para ajudar a Itália a ficar mais forte. Lembra que a Itália estava em crise e tudo mais? Então ele foi um cara que doou muita grana pro governo italiano. E na época o rei da Itália, o próprio rei da Itália, o Vittorio Emanuele III, chamou ele para lá para dar para ele o título de conde. Então ele virou Conde Matarazzo. Só que aqui vem uma outra história que suja essa história dele, porque a história até aqui é tão legal, né, de ser contada, você vê todo o empreendedorismo, mas infelizmente o Francesco, ele era um simpatizador das ideias fascistas, das ideias de Mussolini. Inclusive na década de 20 ele chegou aí pra Itália para poder conhecer o Mussolini pessoalmente. Eles acabaram ficando próximos. O Mussolini era fã do Francesco, o Francesco era fã dele. Vale lembrar que ele não era também uma pessoa comum e qualquer. Normalmente esses caras têm reuniões e falam realmente com presidentes e lideranças do tipo, tá? Ele era o 4º homem mais rico do mundo, ele era o cara mais rico do Brasil, da América Latina e da Itália, entende? Então, tipo assim, ele ter alguma ligação com o presidente ou com o cara que era o líder da Itália naquela época, eu entendo por causa que ele tinha um conglomerado muito grande, entendeu? E durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive, foi morar na Itália, mandando umas coisas aqui pra ir morar lá. Então, tipo assim, eu entenderia até aí. Mas tem uma frase dele que pega muito contra ele, que ele fala que no Brasil ele era imigrante, então ele não podia opinar na política, né? Então ele não falava qual que era a posição política dele. Mas se ele estivesse na Itália, ele seria fascista. Putz, tá aí ligado? acabou com tudo, né? Mas em 1920 ele conseguiu criar um outro projeto muito grandioso. Esse outro projeto dele foi um mega complexo, onde ele comprou um terreno de 100 mil metros quadrados, um puta terreno, Imagina. lá no bairro da Água Branca. E nesse lugar ele queria construir várias fábricas, uma do lado da outra, todas as fábricas dele para ficarem ali no meu lugar. E ali ele começou a fabricar sabão, vela, prego, tudo aquilo que eu contei para vocês, entendeu? E como tudo ficou muito próximo e ele conseguiu botar uma rodovia ali próximo também, era tudo mais próximo para poder distribuir, para poder escoar lá para Santos, né? Porque daí ele podia exportar pro mundo todo. Ele começou a fazer ainda mais grana. E foi quando ele chegou pertinho do John D. Rockefeller, mas não conseguiu ultrapassar ele. Continuou ali entre os caras mais ricos, mas não conseguiu se tornar esse número 1, né? Uma coisa que vale a pena destacar aqui também é a Casa dos Matarazzo, que foi construída na Avenida Paulista e que era uma casa gigantesca com vários quartos. A gente pode inclusive fazer um vídeo somente sobre a casa, de tanto detalhe que tem dela, beleza? Será que ela deve ser tipo igual a do Safra, que tinha não sei quantos Cara, eu acho que elevador? não era tão... Não era tanto quanto a do Safra. Só que qual que é a questão? Era na Avenida Paulista. Pode crer. Entendeu? Então, tipo, é diferente. Pô, era um lugar muito importante.
Em 1929 vem a Grande Depressão, né? Essa Grande Depressão basicamente fez quase todo mundo falir no mundo. A maioria dos empresários perderam tudo, inclusive os do Brasil. Na época, os empresários do café perderam quase cerca de 40% das vendas. Nossa. Então, imagina, o cara não tinha dinheiro pra comer, vai comprar o café? Não vai comprar mesmo, tá ligado? E o que o Francesco fez nessa época? Ele focou em comprar as concorrentes. Então, ele viu que as concorrentes estavam quebrando, que elas estavam precisando de grana, ele ia e comprava. E ele ficou ainda mais forte. Francesco Matarazzo casou-se com Filomena Sensivieri em setembro de 1895. A essa altura, o casal já tinha mais de 2 décadas de convivência, e eles tiveram juntos 13 filhos, sendo Giuseppe, Andrea, Ermelino, Teresa, Mariangela, Atílio, Carmela, Lídia, Olga, Ida, Cláudia, Francisco e Luiz Eduardo Matarazzo. No começo de 1920, enquanto seus negócios prosperavam, um trágico acontecimento deixou Francesco abalado. Em uma estrada próxima a Turim, na Itália, seu filho Ermelino, segundo o mais velho e sucessor das empresas, sofreu um acidente de carro e faleceu na hora. O pai nunca conseguiu superar a tragédia. Francesco amava tanto o filho que se dispôs a pagar uma recompensa para qualquer filho que lhe presenteasse um neto chamado Ermelino. Francesco, então, nomeou Chiquinho, seu penúltimo filho, como seu sucessor. Essa escolha do patriarca nunca foi bem aceita pelos herdeiros mais velhos. Bom, então ele escolheu o filho dele lá, o segundo mais novo, para poder liderar a companhia. Todos os outros ficaram muito putos, imagina, né? Tinha muita gente na frente ali, pela lógica, né? Por serem mais velhos. E no dia 10 de fevereiro de 1937, quando ele já estava com a saúde bem debilitada, ele acabou falecendo depois de algumas convulsões. Quando ele faleceu, cerca de 100 mil pessoas foram pra rua de São Paulo para poder homenagear ele, porque, mano, o cara realmente ajudou a construir a indústria brasileira. Tipo, esse lado dele aí, lá com o fascismo e com a Itália, realmente é um lado, tipo, muito zoado, não tem como ignorar nem nada do tipo, mas também não tem como fingir que o resto ali não aconteceu, tá ligado? E esse outro lado foi cuidado ali pelos herdeiros dele, né, que conseguiram ficar mais algumas décadas como a família mais rica do país. O Chiquinho, inclusive, foi o empresário mais rico da América Latina por 4 décadas. Nossa. Tipo, ficou um tempão ainda, e a empresa começou a falir num determinado momento. Chegou ainda a passar ali a companhia na mão da neta dele, mas foi só no momento final mesmo e tudo quebrou. Apesar disso, eles ainda têm algumas empresas, eles ainda têm alguns empresários por aí soltos, e aqueles que não são ricaços, né, mas também são bem de vida, estão na política e estão influentes, como por exemplo o Suplicy. O Suplicy é um Matarazzo. Sério? O Suplicy é um Matarazzo, ele é neto ou bisneto do Francesco, coloca aqui, editor, pra galera ver, e o Supla também é, então, porque o Supla é filho do Suplicy, então o Supla é um herdeiro do Francesco Matarazzo. Nossa. Olha que doideira, mano. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e ajuda a gente a continuar crescendo. Valeu, é nóis!